Meu prezado amigo, minha amiga, sendo hoje um dia importante, se não o mais importante de toda a nossa história, de todo o nosso calendário, pois é o dia em que nós apreciamos, procuramos tomar conhecimento sobre a paixão, o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. Então surge uma pergunta que vem ao nosso encontro. Por que Jesus tomou a cruz? Isaías nos fala no capítulo 53, verso 4, do seu livro de profecias, onde ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É essa a pergunta que se ouve no evento da Semana Santa, na qual sofreu Jesus cruelmente, inclusive carregando a cruz, sendo nela crucificado. A curiosidade leva-nos a manter essa indagação. Por que aconteceu? Por que isso se fez? Por que então aconteceu isto? Voltam-se as nossas atenções, a atenção do mundo inteiro, para o Oriente, objetivamente para a cidade de Jerusalém, pois nesse dia o auditório do mundo presenciou no palco da cidade santa o triste espetáculo da paixão de Cristo Jesus. Após uma vida toda dedicada ao serviço e ao benefício em favor da humanidade, com trabalhos abençoados e corretivos, Jesus enfrentou o encerramento de suas atividades com o drama da sua morte. A indagação, por que isso aconteceu? Então vem a cena. Pelas ruas de Jerusalém, via-se um homem arrastando-se, espancado e torturado, carregando uma pesada cruz. Quem era esse homem? Era Jesus. Curiosamente, era a pergunta que se fazia ouvir, como ainda hoje se pergunta diante do drama. Se esse homem, Jesus, era bom, por que tomou a cruz naquela terrível humilhação? A cruz era um instrumento de castigo severo aplicado aos delinquentes perigosos após julgados e condenados. No tribunal, diante do qual Jesus compareceu como tal, outro delinquente também foi julgado, sendo este último, sim, muito perigoso. Numa comparação imoral com Jesus, Barrabás era o seu nome, delinquente, já bastante conhecido, altamente perigoso, tinha condenação certa, tinha a cruz já pronta para o seu castigo, para o seu sacrifício, já que lhe estava tudo preparado, e não para Jesus. Numa manobra capciosa, na qual Jesus foi igualado pelo governador Pôncio Pilatos ao perigoso marginal Barrabás, ao entregar ao povo o direito de escolher o condenado, Cristo ou Barrabás, a massa popular insana e trabalhada pelos agentes da maldade, liderada pelos religiosos da atualidade que, temerosos de perderem o seu prestígio, levou a população a fazer a escolha do marginal Barrabás, dono da cruz, que foi transferida para Jesus como o seu substituto. Algo impressionante aconteceu. Jesus foi o Criador de tudo. Embora sendo o dono como Deus Criador do mundo, da humanidade, tudo o que teve e usou, do nascer ao morrer, nada lhe pertenceu. Tudo ele tomou emprestado. Mas ele era o dono de tudo, como Criador ao lado do Pai Celestial. Então veja-se, no seu nascimento, seus pais humanos não foram para hotéis ou soberbas moradas, porém, numa modesta estribaria, alojaram-se, e uma manjedoura foi o seu berço, no seu início de vida aqui entre nós. Que contraste terrível! Ele era o dono de tudo. No seu crescimento, suas vestes, túnica talar por ele usadas, até
o dia do seu sacrifício. Foram doações das mulheres santas que confeccionaram esse vestuário, porque eram elas suas piedosas e fiéis seguidoras. No exercício do seu ministério, como homem, Jesus não teve um repouso certo para o descanso de suas fadigas diárias. Faltou-lhe uma cama. Assim, ele o disse a um desejoso de segui-lo. Como proprietário do mundo, nenhum túmulo ele teve para o repouso do seu corpo após a morte. José, da cidade de Arimateia, homem influente na cidade, lhe emprestou o túmulo para que tivesse ele uma sepultura digna e assim fosse respeitosamente sepultado. Sabem vocês de quem foi o dono da cruz que Jesus carregou humilhantemente em sua caminhada dolorosa? A resposta de todos foi de Barrabás. E todos estamos certos. Esse delinquente era o seu dono. Mas quem foi Barrabás? Sua ficha de comportamento o apresenta como perigoso marginal, como um delinquente de altíssima periculosidade, quase condenado pelos seus delitos. Por que quase? Por que quase condenado? Porque a sentença condenatória de Barrabás foi dada injustamente, prolatada, a Jesus que o substituiu, sendo como filho de Deus, condenado imoral e injustamente no lugar desse histórico marginal. Barrabás representou e continua representando a humanidade que ainda hoje continua rejeitando o que de mais precioso o Pai Celestial tinha, o seu único Filho, Jesus Cristo, enviando-o ao mundo como o melhor dos propósitos eternos em favor do homem transgressor da sua santa vontade, revelando assim o ato do seu eterno perdão, comprovando a sua boa intenção para o mundo ao enviá-lo como o seu filho unigênito, com a sublime tarefa. Desprezaram-no. Barrabás foi o meu, foi o seu, foi o nosso representante naquele julgamento imoral, presidido por Pôncio Pilatos, ao liberar um marginal temido e condenar um inocente, em quem jamais houve falta e de dolo. O depoimento mais impressionante da história partiu do oficial comandante da sua execução, após o espetáculo encerrado do seu sacrifício, quando Jesus, ao expirar na cruz, disse então o oficial comandante da execução. Suas palavras confirmavam o que assegurava e assegura a palavra de Deus, mostrando a grande necessidade de uma rápida providência divina, em favor dos próprios delinquentes e de todo o mundo em sua confissão. Todos estão enquadrados no julgamento divino, porém o perdão de Deus só chegará sobre aqueles que têm com o Senhor e Salvador Jesus. Quem não necessita da glória de Deus está fora desta bênção. Esta é a situação dos Barrabás que caminham o mundo afora sem exceção. Por outro lado, não nos atinge, pois reconhecemos que somos os legítimos donos da cruz que Cristo Jesus carregou emprestada em nosso lugar, sendo nela crucificado. Nós é que deveríamos estar pendurados nessa cruz, pois ela como é a nossa cruz. A pergunta ecoa mundo afora: por que Jesus tomou a cruz? Por que Jesus tomou a minha cruz, a sua cruz, a nossa cruz, meu prezado amigo? A palavra de Deus nos diz: nós somos o mundo abençoado. O profeta Isaías, com unção celestial, deu-nos a mais completa resposta à pergunta que centraliza essa reflexão, desfazendo toda preocupação, toda curiosidade de muitos ante a paixão de Cristo. Por que Jesus tomou a minha cruz e nela foi crucificado? Jesus a tomou porque ele me amou.
como também amou a você, amou a todos, excluindo da condenação eterna todos aqueles que buscaram o seu socorro na sua pessoa como o crucificado, isentando-nos da condenação eterna reservada aos pecadores, então irreconciliáveis. O profeta vidente assim afirma-nos: esta é a verdade única que o ser humano precisa conhecer, precisa aceitar, colocando-se ao lado daquele que chegou ao extremo sacrifício da cruz, dando-nos a bênção da santificação eterna. Ele foi cravado na cruz, em meu lugar, em seu lugar, meu amigo, em lugar de todos nós, para que, no seu sacrifício, como revelação do amor de Deus por nós, pudéssemos ter nós a bênção das moradas eternas por Ele preparadas. Que Deus nos abençoe.